Verdade. Um abraço, Praia. Prazer Obrigado, revê-lo. Alisson. Romuca, faça a sua autodescrição e dá um alô pro Braio e pro Alisson aí, por favor. Eu vou falar curtinho, cara, porque eu tô assim numa profusão de sentimentos hoje, depois de tudo isso que aconteceu envolvendo essa garota de 10 anos, né? É a idade de minha filha. E você vê essa loucura desses fundamentalistas, esse absurdo que tem sido, né? Essa onda de violência e estupro contra garotas, né? Mas ontem e hoje eu tenho passado muito ruim com isso, né? Mas eu quero abraçar todos e todas aqui, em especial o Alisson, tinha muito tempo que eu não via, né? Perdeu o pai, né? E meus pesos a todos aí que perderam alguém nessa pandemia, nessa loucura que nós estamos vivendo. Mas vamos enfrentar esse desafio. Um abraço a todos vocês, obrigado pela possibilidade de poder falar aqui, Ed. Valeu, Romuca. Então, gente, eu queria fazer eu tenho um monte de informe, tentar ser o mais rápido possível. Antes, eu vou chamar o Rosivaldo. Oi. Ed, Oi, deixa Bira. eu só... Diga, Bira. Deixa eu dar um grande abraço no Alisson, meu amigão de muito longas datas. Oi, Bira, tá faça ouvindo? a sua autodescrição, por favor. Faça a sua autodescrição. Onde você está, que cor que você está. Ah, tá. Eu sou o Bira, né? O Biratã, estou em Tocantinópolis, professor da UFT, e militante, né, de muitos anos do movimento. Eu conheci o Alisson no movimento estudantil há muitos anos, nas coisas ali da UMES, lá no Liceu de Goiânia. E é um grande... É muito bom. Foram muitas caronas de moto que o Bira me deu. Temos história de carona de moto muito legal, que o Alisson falou assim, Bira, me deixa ali. Eu peguei e falei, vamos embora. Montou na garupeira da moto. Na hora que a gente estava passando lá na Praça do Bandeirante, ele, Bira, pode deixar, eu vou ficar aqui na Praça do Bandeirante mesmo. Eu olhei assim e falei, gente, mas como que ele sabe que a gente está na Praça do Bandeirante, né? Falei, o Alisson é uma figura muito, muito massa. E amigão meu, do Adão, do Claudinho. Depois ele encontrou o Claudinho na universidade. E então, estamos sempre aí nos encontrando novamente. É muito bom encontrar com você aqui novamente, viu, Alisson? Um grande abraço, um beijão no coração. Microfone desligado, Guimar. Um é parabenizar o Bira, né, que defendeu a tese. Foi uma defesa muito, muito bonita, né? E que se alastrou, gerou debate no momento e depois, de uma maneira muito positiva. E a outra é registrar que a Tatiele, né, não sei se ela está aqui, ela foi secretária do grupo, e ela, com muita competência, ela foi aprovada como professora substituto da Universidade Federal. Isso é um motivo de muita alegria para nós, né? A gente lida com esses sentimentos contraditórios, né? A perda do pai do Brian, mas a gente fica alegre também com a aprovação da Tatiele. E convidar todos vocês, depois do Fernando vai poder falar, dia 20 vai ser a defesa da tese do Fernando. Aliás, o grupo aqui, ele funciona trazendo pessoas de fora, intelectuais, né, pesquisadores, e juntando com os de dentro, no caso dessa mesa é o Wellington, para discutirem assuntos de pesquisa dos orientados, né? E esse tema de hoje, um debate teórico das migrações, gira em torno dessa premissa aí, que é a antidefesa aí do Fernando. Eu vou chamar, então, o Rosivaldo. O grupo está envolvido em muitos projetos aqui no Brasil, fora do Brasil, e muitos engajamentos, e a gente divide as representações, e o Rosivaldo, a Fernanda Martins, a Carol, o Donizete, eles são as pessoas mais encarregadas de cuidar da nossa relação com o núcleo do direito humanos, agora com o Movimento Nacional de Direitos Humanos,
e a gente está participando diretamente dessa campanha Todas as Vidas Valem, e nós fizemos lá na reunião, tivemos uma liderança, né, uma participação direta, até por conta da atividade da Carol, da liderança da Carol, do Rosivaldo, especialmente, e nós nos oferecemos, né, para participar a partir de 3 atividades. Uma é um curso, o Rosivaldo vai falar um pouco, Rosivaldo, rapidinho, depois a gente acerta. Palavra contigo, Rosivaldo. Primeiro, boa noite a todos, Egmar, professores, colegas, muita gente boa aqui, né? Tá ali o Animal, o Piratã, muito bom estar aqui com vocês. Eu tô de camisa preta de bolinha e um short de florzinha azul. Também tô com os pés, tô descalço. E eu compartilho do mesmo sentimento. Eu acho que hoje à tarde eu falava com o Hélio, com outros colegas também. Esse misto de sentimento que nós estamos vivendo desde o fato com aquela menina de 10 anos. E a gente sabe que esse fato ele não é isolado, ele se reproduz em toda a sociedade, né? E é muito triste o que nós estamos vivendo, não só pelo fato, mas também pela forma como os movimentos religiosos estão agindo. E desde o semestre passado, o ano passado, o Egmar e eu estamos num diálogo aí, o NUDEM, Núcleo de Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais, junto com o grupo Dona Alzira, Espaço Sujeito e Resistência, né? E nós, sempre essa temática da religião e da religiosidade, do cristianismo, do pentecostalismo, do deuteropentecostalismo, do protestantismo histórico, enfim, essa coisa do fundamentalismo que nós estamos vivendo no Brasil, nós tentamos transformar isso num curso de extensão de 40 horas. Vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de outubro. Nós já definimos as datas, definimos nomes, só faltava a Deise, e agora o time está completo para nós discutirmos as muitas faces do cristianismo e no contexto do fascismo e da teocracia. Então, a ideia é nós discutirmos, tentarmos compreender, né? Não, vai ser um curso com muito debate, com muita discussão, nomes de peso que vão fazer uso da fala e eu acho que vai rolar muitas discussões fundamentais e, mais do que discussões fundamentais, discussões necessárias, né? Então, aí a gente já lança o convite. Quer que fale do programa, Egmar? Falar o programa, aquele, ou depois eu lanço do grupo? Fala rapidinho aí, Rosivaldo. Falar rapidinho. Então, eu vou tirar aqui, porque eu estou no celular, e aí eu vou para frente do computador, porque aí vocês ouvem aqui o plano de curso do curso de extensão que nós elaboramos, né? 40 horas, o tema é as muitas faces do cristianismo no contexto do fascismo, né? O Egmar e eu estamos na coordenação desse curso, e aí nós vamos ter, serão 6 módulos de 1h30 cada um, para não ficar tão cansativo, para também possibilitar debate sempre assim em dupla, né? Aí você tem as filosofias da existência religiosa, que vão ser o Egmar, o Padel e o Weber. Catolicismo no Brasil, segundo módulo, fascismo e teocracia, vai ser o Frei Paulo Cantanhede e o Frei Marcelo, são frades dominicanos e tem também uma experiência acadêmica, né? O Frei Paulo é doutor em educação também, pode discutir esse tema, e é da Igreja Católica, faz parte da estrutura. Protestantismo histórico e o fascismo, que vai ser o Eduardo Quadros, lá da PUC e da UEG. Vamos definir um segundo nome para discutir isso. O quarto módulo, pentecostalismo, teologia da prosperidade, captura da subjetividade, vai ser o professor Wellington e eu que vamos ministrar.
Catolicismo e Teologia da Libertação. Vai ser o doutor Ricardo Gonçalves e o doutor Ubiratã, né, de Oliveira. E o último módulo, Educação e Existência Religiosa nos Movimentos Sociais, que é a doutora Ana Carolina, o Valdir Misnerovic, do MST, e a Deise, aqui do Dona Alzira também. Eu acho que é só isso, né? Eu acho que é isso. Outras pessoas que se interessar em ajudar a gente, eu acho que, né, eu estou vendo o Sandro, que tem uma discussão filosófica muito consistente, o Tiago, outras pessoas se inscrevam aí e nos ajudem. Muito bem. Obrigado, Rosivaldo. A gente está envolvido em elaboração de projetos. Eu, a Larissa, o João Henrique, a Daniela e outras, Ricardo, estamos fazendo um projeto junto com a Suvisa para concorrer um edital da FAPEG. Eu e a Márcia, nós estamos junto com o pessoal da arquitetura da Federal, num projeto sobre fazer uma agroindústria no Canudos. Já arrecadou um pouco de grana, fizemos uma reunião, semana que vem a gente vai fazer uma reunião, quem coordena é o pessoal da arquitetura, e a gente está ajudando, o senhor Calaça também, outros que estão ajudando. Agradecer o Éder, a Ju, também está em diálogo com o Alisson, na elaboração de projeto. Então, essas 2 semanas a gente está envolvido muito com isso, né? E, como a gente fala, né, o Laerte nos ensinou, a gente envia 20 projetos para ver se aprova um, né? Se aprovar um, a gente comemora. Nós ficamos muito tempo, eu mesmo, sem querer envolver nenhum projeto, tinha muito, né? Isso, intelectualmente, era ruim para a gente, pedagógica é ruim para a gente. A gente tem, eu e o Adão e o Russo, a gente coordena o projeto Sócio-Biodiversidade, né? E a Carol, na verdade, quem coordena mais é a Carol mesmo, e na prática, e que a gente está dando vazão a esse projeto. Eu acho que é isso. E nós vamos fazer agora, em agosto, a reunião com o Marcelo Lopes para conversarmos sobre a leitura do livro Ambiente e Territórios. Vai participar conosco a professora Kelly Bessa, de Tocantins, e professores e orientados de lá. Então, a gente vai fazer uma grande reunião. Eu até queria que fosse uma coisa mais formal, acho que sistematizar a leitura. O Marcelo Lopes acha que não, tem uma coisa bem informal. Ele pediu só que eu e a Kelly desse um pontapé, e todo mundo que leu, né, os doutorandos têm a obrigatoriedade de fazer a leitura, fazerem pergunta, expor. E esse livro é muito interessante, porque esse livro tem pelo menos 3 coisas muito interessantes. Um é o tema, a ecologia política, né, que não é tema, né, é um paradigma. E eu e o Lucas, o Wilson Lopes, a gente chegou a começar a estudar um pouco, o Lucas Barbosa, e eu estive na França, né, e o pessoal lá dizendo que a ecologia política é o paradigma mais constituído hoje na geografia mundial, no pensamento crítico da geografia mundial. Então, esse é um aspecto. Um outro é que o Marcelo Lopes, ele faz uma síntese do debate contemporâneo, essa coisa do lugar de fala, do identitarismo, do lugar do marxismo, das geografias autonomistas. Ali ele apresenta o figurino teórico da geografia contemporânea. E um outro aspecto é que ele diz que os geólogos, né, num certo momento, lida muito mal com o ambiente, e ele trabalhou com o Orlando Valverde, e ele quer, na vida acadêmica dele, se reconstituir, né, voltar às suas raízes e defendendo que o geólogo tem que trabalhar com o ambiente. Aí ele faz um debate, faz uma devassa dos estudos do ambiente que se tem no Brasil, na Europa, na América Latina, né? Então, nós vamos marcar e vai fazer essa reunião. E eu passo para o Fernando,
o Fernando coordenar essa atividade, Fernando. Então, que além de você agradecer os palestrantes, a gente não pode passar de 9 horas para a gente honrar o nosso horário. Obrigado, Fernando. Tá joia, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado, Edmar. Obrigado, Ju. E Alisson, é uma satisfação recebê-lo. Eu estou de camisa xadrez em homenagem ao nosso trio, que fez a nossa animação, o Henrique, o JP e a Renata. Gostaria de agradecê-los. E agradecer também, hoje é o Valdir que está comandando a sala, o nosso grande diretor, está à frente aí, por trás das câmeras. E, obviamente, agradecer a presença de todos. Egmar, hoje não caberiam todos dentro da sala da AGB. Nós temos aí 67 pessoas e nós lotaríamos a feijoada do Marcão, com certeza. Se fosse um sábado de sol, faltaria lugar para tanta gente. E fico muito feliz, porque também acredito que boa parte desse público tenha vindo ver a Lorena Souza, professora, geógrafa, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, o Marcos Lopes, psicanalista, e o Wellington Rodrigues. Então, agradecer aos 3 palestrantes da noite. O tema para hoje são compreensões teóricas da migração contemporânea, desafios e perspectivas, em cima do qual cada um vai tentar trazer um pouco das discussões que fizeram ou durante os seus mestrados ou durante os seus doutorados e aquilo que aprenderam. Como a Egmar já disse, depois ao final e após essa reunião do Dona Alzira, já vou divulgar o cartaz da defesa da minha tese na quinta-feira, às 19 horas também. O meu trabalho é sobre o migrante. E não vou me alongar muito, mas o que eu percebo é que nós temos um grande conflito, e aí só para deixar como uma breve problematização, nós temos uma série de contradições desses migrantes, na medida em que eles buscam o emprego, na medida em que eles vão atrás daquele capital que foi territorializado em outros lugares, e levam consigo uma bagagem de afetos, de memórias, e trazem essa bagagem toda e no local, no território aonde chegam, acabam fazendo aí e muitas vezes concebendo o discurso local, né, o discurso como, por exemplo, aqui de Rio Verde, da questão do agronegócio todo, para si como um discurso principal de vida e um discurso hegemônico. Então, a ideia é que a gente possa escutar um pouco cada um dos 3 palestrantes, de 15 a 20 minutos, e depois abrimos para as rodadas de perguntas. Eu vou começar chamando primeiro a professora Lorena, depois o Marcos, e, por fim, o Wellington, que já é da casa. A Lorena Francisco de Souza, ela é pós-doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, e doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Mestre e licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Docente da Universidade Estadual de Goiás, ela coordena o Núcleo de Estudos Africanos e Afrodiaspóricos, o NEAAD, na UEG. É chefe editorial da revista Tempores, Ação, também da UEG, e membra da Rede de Estudos de Geografia, Gênero e Sexualidade Ibero-Latino-Americana. Membra também do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica. Ela é pesquisadora colaboradora do Laboratório de Estudos Étnico-Raciais, Gênero e Espacialidades, da UFG, e colabora com o programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem experiência na área de Geografia Humana, com ênfase em ensino de Geografia e interseccionalidades, relacionando gênero, relações raciais, formação de professores e ensino de Geografia. Maravilha. Lorena, por gentileza, nós temos 20 minutos, 15 a 20 minutos, eu lhe aviso a hora que faltaram 5 minutos, tá bom? Obrigado pela presença.
Tá, eu que agradeço, Fernando, boa noite a todos, né, que estão participando desse momento importante de diálogo, né, de conversa. Quero agradecer, em nome do Fernando, por todo o grupo, né, tem vários colegas, pessoas que fazem parte também da minha trajetória profissional e acadêmica, né, o professor Egmar, a professora Carol Wellington, meu colega também de mesa, e ao Marcos, né, que também está aqui para nós dialogarmos, e a todos os outros colegas que eu não citei, né, quero saudar e agradecer por esse convite, né, e essa oportunidade de conversar sobre um tema que é muito importante para mim, fez parte da minha trajetória acadêmica, né, ainda faz, porque nós constantemente estamos vivenciando situações como migrante, né, e eu vivi isso durante o meu doutoramento, né, como migrante na cidade de São Paulo, e isso fortaleceu muito, inclusive, a confecção, né, da minha pesquisa, a minha forma de investigar um pouco mais sobre a situação e as condições de migrantes estudantes, né, que a minha tese especificamente foi sobre a migração para a qualificação da força de trabalho e a questão racial, né, tentando trazer um pouco mais esses aspectos referentes à vivência de estudantes africanos lusófonos em universidades goianas. Eu organizei aqui, talvez para poder sintetizar melhor, né, a minha fala, e não desperdiçar tanto tempo, né, porque 15 minutos nós temos, então, que fazer um pouco, né, mais de esforço para poder apresentar o que eu preciso, e aí eu vou me ater a essa apresentação, tá? Mas dizendo apenas que é uma forma de eu me organizar aqui, mas a gente depois pode conversar, inclusive, sobre algum aspecto com o qual vocês tenham alguma dúvida. Os objetivos especificamente dessa investigação, né, que eu fiz no ano de 2009, eu iniciei, né, na Universidade de São Paulo, sobre a orientação do professor Heinz-Dieter Heidemann, né, e o professor Dieter, que hoje é aposentado, né, não está mais na Universidade de São Paulo, me trouxe alguns elementos importantes para eu pensar, né, algo que eu já vinha trabalhando, né, que era mais especificamente relacionando a questão racial com o espaço, né, a questão racial e de gênero, né, e aí nesse sentido, quando eu vou para São Paulo, eu também acabo tendo que lidar, né, e integrar a minha pesquisa a outros elementos, né, como esse, por exemplo, da migração estudantil, né, como sendo um processo, um elemento para a qualificação de uma futura força de trabalho, né. E aí eu fiz uma análise crítica dessas migrações estudantis no que a gente chama de sociedade moderna produtora de mercadorias, né? É assim que alguns teóricos críticos do valor mencionam o sistema capitalista, e problematizando nesse sentido essas migrações, mais relativamente à vinda de estudantes africanos para universidades brasileiras, mas em particular as universidades goianas, pelo menos as principais, né, a UEG, o UFG e a PUC de Goiás, naquela época, proveniente, né, estudantes esses provenientes do Programa de Estudante Convênio de Graduação e Pós-Graduação, né, o chamado PEC-G e PEC-PG. E essa discussão sobre o migrante estudante africano foi feita, né, e se baseou, teoricamente, a partir desses condicionantes que eu já mencionei, né, falar a respeito da qualificação da força de trabalho desses migrantes e o valor de associação, né, que foi um fundamento teórico inicial, para também agregar a essa condição, né, ou a essa análise do migrante estudante, a questão racial, né, como sendo um elemento de particularidade desse sujeito, né, e aí utilizei alguns referenciais, como o Robert Kurz, a Roswitha Scholz, né, que foi a teórica crítica que mais bem elaborou a teoria do valor de associação. Além disso, né, eu procurei também compreender as migrações, ou o que o Godemar, né, chama de mobilização forçada,
pensando, né, nas consequências, né, pensando nesse fenômeno como consequência de um processo de modernização nesse sistema que nós evidenciamos como sistema produtor de mercadorias. E nesse íntere nós relacionamos também a história de vida desses migrantes, né? Então, relacionar migração com a ideia de trabalho, com a ideia de qualificação, foram elementos importantíssimos para essa investigação, né? E para isso nós utilizamos alguns referenciais importantes para essa discussão, né? O próprio Rogério Hesbert, o Póvoa Neto e o próprio Sayad também. E nós optamos, né, de certa forma, posso dizer que é uma escolha, por compreender a crítica do valor de associação como um componente para analisar toda a dimensão social, racial e de gênero desse sujeito migrante em questão, né? Então, isso eu considero como sendo um ponto de partida dessa pesquisa, né, dessa investigação, uma vez que nós sabemos, né, que na perspectiva marxista o valor é a expressão da relação social fetichista, né, entre capital e trabalho, né, então o valor é a forma social da mercadoria, e na forma como eu procurei fazer, né, ao pensar, por exemplo, na qualificação da força de trabalho também como uma mercadoria, né, para pensar apenas, não apenas no conteúdo do valor, né, mas não o trabalho em si que produz a mais-valia, mas também na forma do valor, né, que é o que a Rusuita Shows vai fazer uma crítica, né, muito contundente e bastante fortalecida sobre elementos que foram dissociados do valor, né, elementos que foram dissociados da forma social da mercadoria. Né, e aí ela vai fazer alguns questionamentos, né, o que foi tomado como secundário para que o valor se tornasse a grande forma de socialização universal. Né, então ela chama atenção para a ideia de que alguns elementos que são talvez tidos, né, no sentido mais amplo ou mais simplório, como particularidades ou como diferenças, né, tudo aquilo que seja contrário à ideia de uma universalização, né, da totalidade, como elementos que foram dissociados do valor. Né? E aí ela representa, por exemplo, a situação, a condição de mulheres, negros, ciganos, né, como sendo sujeitos que foram dissociados dessa categoria valor, ou o próprio trabalho feminino, que é algo muito específico na teoria da Rusuita Shows, né? Ela é uma mulher crítica feminista, né? Crítica do valor, crítica ao valor, mas feminista. Ela se atentou, né, às especificidades das mulheres, né, e do trabalho feminino, inclusive como trabalho referente a algo que é dissociado do valor, né, o trabalho da reprodução. E nesse sentido, ao apresentar um pouco mais sobre essa concepção teórica, eu me senti à vontade, né, ou talvez um pouco mais segura, para apresentar, por exemplo, a situação dos estudantes africanos no Brasil, né, para evidenciar também que se trata, de fato, né, da qualificação de uma força de trabalho, mas há um diferencial, há uma particularidade que precisa ser mencionada, porque uma vez estudante, uma vez migrante, mais uma vez africano e negro, né, há um componente, né, de complexidade desse sujeito que interfere demasiadamente na maneira como ele vai vivenciar as suas relações sociais, né, no país de acolhida, né, a gente fala acolhida entre aspas, porque a gente sabe também da hostilidade, né, que muitos migrantes vivenciam nas suas andanças e nas suas práticas espaciais, né, práticas sociais também. E aí eu me ativo, então, a pensar um pouco mais sobre essa condição do estudante africano como migrante, né. Além disso, não podemos deixar de considerar as relações, né, de cooperação internacional, as relações entre Brasil e países luso-africanos e o fortalecimento de acordos de cooperação, né, no âmbito das cooperações Sul-Sul, no âmbito ainda do governo Lula, né, no primeiro mandato do governo Lula, como esses acordos cooperacionais se intensificam, né, e especificamente no campo da educação, se intensifica a partir do PEC-G, né, IPG,
embora esses programas já existam há bastante tempo, né, mais ou menos na década de 70 já havia estudantes provenientes de países de acordos cooperacionais com o Brasil, mas se fortalece, né, a partir do governo Lula, né, e esses acordos de cooperação, de certo modo, né, acabam fortalecendo ou defendendo um discurso de desenvolvimento, né, de estar em prol do desenvolvimento de países em desenvolvimento, né, ou países de modernização retardatária, como a gente fala também nessa perspectiva crítica. E a educação também passa a ser entendida como um princípio, né, para a formação do sujeito sujeitado ao mundo da mercadoria, né, e aí a gente evidencia a própria forma como as instituições de ensino acabam tendo que se adaptarem, né, e se adequarem a esses acordos de cooperação e também com acordos de internacionalização, né? Então passa a ser uma importante propaganda para as instituições de ensino superior o fato de estarem internacionalizadas, né, de terem convênios com outros países, né, com outras universidades, e então nesse sentido também a educação é reforçada como algo necessário, né, para a qualificação da força de trabalho desse estudante e também como uma mercadoria a ser melhor trabalhada, melhor vendida pelo Estado. E as teses que nós podemos retirar, então, de toda essas evidências, né? Que aquilo que nós já sabemos, de certa forma, para nós que estudamos um pouco sobre migração, né, o fenômeno migratório, que há diversos elementos que estão por trás das decisões pessoais de migrar, né? Nesse sentido, quando eu estou falando, por exemplo, que a qualificação da força de trabalho ou o ingresso no ensino superior para jovens africanos é, na verdade, uma das armas, né, modernas utilizadas pelos estados, nações, para aumentar, de certa forma, o seu poder econômico e também evidenciar suas relações geopolíticas, né, e o discurso do desenvolvimento. No entanto, nós precisamos compreender a condição migrante também do ponto de vista das expectativas individuais, né, das expectativas de sucesso profissional, da percepção racial desses estudantes, né, a construção deles enquanto grupo social, como migrantes negros e africanos, né. E eu já evidenciei, né, um pouco, eu fiz um levantamento, inclusive nessas instituições, né, nas principais universidades goianas naquele período, sobre os projetos de cooperação internacional e as estratégias de desenvolvimento também dos países envolvidos para, de certa forma, aglutinar com realizações individuais e familiares, né, desses estudantes, ou seja, há um projeto de governo, né, para que esses estudantes façam graduações em outros países, né, no caso, no Brasil, né, estou falando especificamente nesse caso, mas é claro que nos países africanos lusófonos há também uma gama de estudantes que vão para outros países, né, da América, Estados Unidos e Europa, mas também pensando nessa ideia de que a educação é um critério, né, que inclusive serve como um projeto de governo para fortalecer essa ideia de desenvolvimento e de progresso. E o PEC-G e o PEC-PG, né, especificamente como funcionam esses programas, né, para esses estudantes, nós temos, né, eu evidenciei a partir da Desidério, que foi uma pesquisadora que fez, né, anteriormente um levantamento, uma discussão sobre o programa, né, PEC-G e PEC-PG, junto aos estudantes africanos, e ela apresenta, né, de certa forma, algumas contradições entre o que as instituições alegam, né, para os estudantes e quando nós vamos conversar com esses estudantes, qual a recepção que eles têm recebido, né, a orientação que eles recebem das universidades, no sentido da permanência, né, no sentido da logística para essa universidade, né, a qual ele se destinou, né. Então, há também algumas contradições
nesses programas. E fortaleço também um pouco mais sobre a compreensão que esses estudantes africanos tiveram, né, a respeito da condição deles como estrangeiros, entre aspas, né, e negros, né, porque há uma representação social dos migrantes africanos no Brasil e em outros países também, né, mas falando especificamente do Brasil, nós sabemos que há uma representação social do que é ser africano, né, do que é ser africana, e nesse sentido as consequências do racismo, né, são cada vez fortalecidas, né, e reproduzidas, e esses estudantes ou esses estrangeiros negros africanos são tratados, né, como estrangeiros não desejados, né, ou não aceitos, né, ou muitas vezes são também compreendidos e ressignificados, não, eles são estereotipados, né, ou caricaturizados como africanos no sentido generalizado, preconceituoso e discriminatório, né? Então, ao conversar com esses estudantes, é perceptível a maneira como eles falam, né, sobre a relação deles com os estudantes brasileiros, com os colegas, né, que acabam trazendo fortemente essa representação social negativa sobre a África, né, e sobre sobre os países africanos em si, né, porque a maioria dos brasileiros que não compreende, né, acabam entendendo a África como um país, essa ideia de homogeneização, né, toda essa visão racista e discriminatória mesmo sobre o continente. 5 minutos, professora. Tá bom. Nossa, já deu certinho, que eu já estou fechando. E aí, para finalizar, né, então, o que nós podemos fortalecer, né, com relação a essa pesquisa, o que ela contribui para entender a migração estudantil, ou talvez para discutir ou para questionar a migração estudantil, né, não para responder ou resolver problemas, né, porque não é isso o papel de uma investigação desse porte. Mas é para pensar que o estudante é, futuro e atualmente, um trabalhador em potencial, né? Então, ele vai, a partir dos projetos de cooperação, a partir dos projetos políticos nos seus estados, né, no governo de seus países, um incentivo para pensar numa ideia de ascensão social, para pensar que eles terão melhores condições no mercado de trabalho, né, e por isso, então, há uma forte propaganda, uma forte defesa para que eles venham cursar o ensino superior em países como o Brasil, né? E há também uma reconstituição da identidade desses estudantes, né, no país de acolhida, né, e também alguns conflitos que eles precisam cotidianamente lidar, né, ou cotidianamente também pensar em como ultrapassar ou driblar alguns conflitos, né, ou algumas situações de dificuldade, né. E então a migração estudantil, em síntese, não pressupõe, né, a priori, decisões individuais e familiares, né, obviamente, nós estamos falando de um fenômeno que é coletivo, né, então se a gente sabe que há acordos, que há projetos políticos de desenvolvimento que também movem esses jovens, né, e acaba alimentando um ciclo de gerações para que, de fato, esse movimento migratório aconteça, né. E há um discurso positivo sobre o retorno deles, né? Isso foi muito forte durante as entrevistas, né? Sempre uma perspectiva de que, olha, aqui eu passo por situações difíceis, né? De discriminação, de racismo, mas isso vai passar porque eu vou voltar para o meu país e esse pesadelo vai acabar. Então, há um discurso muito positivo sobre o retorno, embora haja casos, né, em que o estudante não tem a intenção mais de retornar ao seu país, né, tem intenção de se estabelecer no Brasil, né, e aí acaba lidando também com outros fatores que dificultam essa permanência no Brasil. E, além disso, esses estudantes acabam também vivenciando e construindo e reconstruindo territórios de parceria, né, aquilo que eu chamo de redes de sólida amizade, né, que são verdadeiros territórios, né, de reconhecimento racial desses estudantes, né, que acabam se fortalecendo e trazendo ali, de fato,
uma ressignificação, né, de viver em outro país. E só para finalizar, o que os estudantes lidam, então, esses estudantes, né, com alguns elementos. Primeiro, a ideia das identidades, né, diversas. São duas identidades, ser estrangeiro e ser negro, né, estrangeiro entre aspas. Então, como lidam com os estigmas e com as rotulações a respeito da sua identidade, da sua corporeidade, né. Então, passam também, né, pela ameaça, né, de situações discriminatórias, a representação social do que é ser africano, do que é ser negro, né, e muitos acabam tendo que lidar com essa construção sobre a identidade negra somente quando estão no Brasil, né, porque até então a identidade africana parece ser um diferencial, algo mais fortalecido neles, e aí chegam no Brasil e acabam tendo que vivenciar também situações de como é ser negro, né, e aí perceber como o racismo impera no Brasil e de que forma, né, o racismo brasileiro cria seus mecanismos, né, de exclusão e de marginalização, tá? E a língua também é um elemento muito importante para a reconstrução e para a ressignificação da identidade de grupo, né? No tempo, sempre que podem, sempre que é possível, eles estão fortalecidos, né, por meio das suas línguas dos seus países de origem, né, outras línguas que não as ditas oficiais, né, e isso é um elemento positivo e importante também na construção dessa identidade jovem, migrante e africana, tá? Acho que eu vou parar por aqui, e aí depois a gente pode falar um pouco mais na discussão. Tá? Obrigado. Maravilha. Obrigado, professora Lorena. Gostei muito. Entra a questão do capital bem pesada, questão do sujeito, da raça, etnia, e essas representações sociais que agora o Marcos Lopes, professor, vai poder falar um pouquinho mais sobre isso para nós. O Marcos Alves Lopes é psicanalista e professor, ele é graduado em Letras e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, trabalha na formação de psicanalistas e professores e coordena o grupo Encontros Psi. Está vinculado à Gerência de Formação de Professores da Secretaria Municipal de Goiânia. Marcos, por gentileza, 15 a 20 minutos. Ok. Primeiro, boa noite. Eu quero já de antemão dizer que pode ser que algum barulhinho escape aqui, a minha neném está quase dormindo, aí tem um sonzinho que de vez em quando vocês vão ouvir, então preparem-se para isso mesmo. Agradecer o convite do professor Wellington, agradecer o professor Fernando também pelo contato, pelo diálogo. Quero agradecer bastante por estar aqui, porque eu acho que o que vale a pena de um trabalho científico é o diálogo, né? E às vezes é o que falta, né? A gente escreve, parece que para ninguém. Essa sensação, eu acho que todo pesquisador passa por isso, não é? Então, quero agradecer de fato por o convite. E quando eu recebi o convite, eu fiquei com uma certa angústia, porque eu pensei, que vou eu fazer em um grupo de geógrafos, né? Não tenho a formação, os conceitos que eles dominam, provavelmente eu não domino, então eu fiquei problematizando isso comigo mesmo para vir até aqui, mas achei que a temática de a migração talvez pudesse aí trazer um fio, e mesmo não tendo utilizado, né, teóricos da área, ainda assim pudesse ter algum diálogo, e por isso eu topei esse convite. Bem, Marcos, posso Okay. pedir um adendo? Para a Lorena se apresentar, para o Alisson, e para você também se apresentar para o Alisson, as descrições, as características que eu me esqueci de pedir anteriormente. Fique à vontade, Lorena. Assim, olá, Alisson, eu sou Lorena, eu estou com uma blusa amarela, calça, estou descalça, batom vermelho e tenho cabelos crespos. Legal. Olá, o Alisson, estou com a camisa listrada, bermuda, descalço, barba por fazer, cabelo despenteado, e
Eu acho que é isso. Sou pardo, é importante marcar isso, né? É filho de pai negro com mãe branca, deu essa coisa aqui. É isso mesmo. Então, podemos continuar, Fernando? Ok. Tá. O trabalho que eu desenvolvi no mestrado, que é o que eu pretendo trazer aqui uma película, uma parte dele, foi um trabalho que foi desenvolvido em 2014, 14, 15 e um pouco de 16. Né? Então, foram 2 anos e alguns meses, 2 anos e meio, para finalizar esse mestrado. E quando fui para desenvolver o trabalho, a minha questão inicial foi em relação à metodologia, porque eu desenvolvi um trabalho na linguística. E eu era professor, na época, do ensino de jovens e adultos de uma escola municipal de Goiânia. Eu tinha uma angústia muito grande, era uma questão minha naquele momento, que era perceber o modo como os meus alunos, oriundos do Maranhão, como eram zombados e como tinham... E eu ficava sempre com aquela pergunta, né, um pouco Foucaultiana, como eles reagem, né? Será que eles reagem? Eu ficava sempre com essa indagação. E foi a partir dessa indagação do professor que de longe observa isso e não pode chegar muito perto para tocar, acabei desenvolvendo esse trabalho. Então, fui para a linguística, e na linguística tive, inicialmente, o primeiro choque foi com a metodologia, porque fui fazer um estudo de caso, e já havia toda a metodologia pronta, o que eu devia fazer, como entrevistar cada jovem, e aquilo me angustiou também, não era por naquele caminho que eu queria seguir. E o modo que, juntamente com o meu orientador, né, Agostinho Potenciano, o modo que nós desenvolvemos o trabalho foi construindo uma forma, escavando para chegar a uma metodologia possível para aquele trabalho. Então, eu vou começar da metodologia, depois eu passo para a fundamentação teórica, e em seguida eu mostro um pouquinho da análise, mais coisa bem curta. Então, da metodologia, o que fizemos? Montamos um grupo, né? Um grupo de diálogo, um grupo de conversa, com pessoas o que unia era que eles tinham vindo do Maranhão. Todos eles tinham vindo do Maranhão, estavam em Goiânia, a trabalho, alguns desempregados, mas a trabalho. Eram jovens, todos jovens, e uma característica em comum, todos negros e homens, não havia nenhuma mulher. E como a gente começou a encontrar semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, e ficou um encontro... a gente começou a ter uma regularidade nesse encontro, uma funcionária da escola, né, uma mulher, já de 45 anos, ela quis participar, inclusive não sabia que ela era maranhense. Ela percebeu que havia uma unidade, a unidade do grupo era o fato de todos eles serem maranhenses, e ela quis participar. E ela compôs por espontânea vontade. Né? Inicialmente, o corpus era pensando somente em aluno, né? E pensando qual era o embaraço, como que eles lidavam com essa realidade goiana e qual eram as questões que eles traziam. Eu queria muito mais escutá-los, eu não tinha muita coisa a apresentar. Então, como fizemos? Colocamos uma câmera e, na conversa, eu me silenciava e deixava com que eles falassem. Inicialmente, foi uma verdadeira zorra, uma bagunça danada, algo que me lembra um pouco o processo da esquizoanálise do Gilles, do Guattari e do Gilles Deleuze, né? Aquele processo conturbado, eles falando, e um queria gritar mais. E a minha posição de pesquisador ali era de escuta, e eu não queria perguntar, porque me parece que a pergunta já poderia colonizá-los. E eu tive essa preocupação o tempo inteiro. Até que eles começavam, um puxava um assunto, o outro ia, eu tentava escutar, às vezes pedia mesmo para escutar, pedia para alguém repetir alguma palavra, não tinha conseguido compreender. Começou de uma maneira muito perdida, não parecia que chegaria a lugar nenhum. Eu mesmo, em vários momentos, me perguntei se aquele modo era possível fazer um trabalho acadêmico naquela perspectiva. Me parecia que não, né, no primeiro momento. Mas, ao longo das idas e vindas, dos diálogos, eles começaram a encontrar pontos em comum e começaram a conversar. E antes da funcionária da escola compor o grupo, eles já diziam muito, e aqueles termos que nós já identificamos como termos machistas, né? Aquele linguajar que atribui o lugar, né, a mulher ali um lugar muito sexista, aquele linguajar, mas eles estavam conversando. Quando a funcionária começou a participar do grupo, houve uma espécie de um silenciamento, e aí ela
começou a apresentar a versão dela do que é ser maranhense em Goiânia. E ela dizia muito, ela falava muito, eles ficavam mais silenciados, talvez pela idade, pelo discurso de autoridade, ela era funcionária da escola, né? Então eles ficavam mais intimidados e ela trouxe uma perspectiva antagônica do que eles traziam, do que eles apresentavam do ser maranhense em Goiânia. Resumidamente, eu queria primeiro apresentar essa parte da metodologia, de como foi desenvolvido, levei esse material, fiz a transcrição e, a partir daí, eu queria entrar agora na parte que é a fundamentação teórica do trabalho. Na Faculdade de Letras, a gente tem algumas linhas de pesquisa no mestrado e doutorado, e uma delas que me chama muita atenção é História, Sociedade e Linguagem, algo nesse sentido. E o que a gente trabalhou, o que a gente estuda basicamente o que a gente estuda nessa linha de pesquisa é a análise do discurso, né? A análise do discurso é uma disciplina, ela fica no entremeio, ela não foi colonizada pela letras, ela é utilizada em vários campos, né, do saber, mas é uma disciplina que começou com Michel Pechet na França na década de 60. E dali para cá, várias mudanças, né, epistêmicas fizeram parte dessa disciplina, da análise do discurso. E eu vinha estudando AD e vinha com alguns problemas, porque dentro da análise do discurso nós temos 3 etapas. Nós temos a AD1, a AD2 e a AD3. E na AD1 nós temos um sujeito que ele é totalmente assujeitado ao capital, assujeitado ao discurso do outro. Ele é assujeitado. Isso me incomoda, isso me incomodou, assim como incomodou Michel Pechet, o fundador da análise do discurso. E houve, ao longo da história da análise do discurso, revisões teóricas, e desse sujeito assujeitado, ou desse sujeito totalmente assujeitado, algumas fissuras começaram a se abrir, né? E dessas fissuras que se abriram para aquilo que pode emergir, para aquele outro discurso, na análise do discurso nós temos, então, essa AD2, essa formação do discurso, é um conceito Foucaultiano, vem do filósofo francês Michel Foucault, formação discursiva, que seria, então, essas regras do dizer que nem sempre são macro, são micro, né? Como essa formação discursiva pode afetar esse sujeito. Isso contribuiu muito para a análise do discurso sair de uma visão totalizante do sujeito, né? E aí, passando rapidamente por esse referencial teórico, nós temos, então, uma AD3, um momento terceiro da análise do discurso. Se eu estiver falando muito rápido, podem me interromper, podem colocar, olha, está falando muito rápido, volta um pouquinho, me ajude aí nisso aí, tá? Eu vou continuando por aqui. Então, nós temos aí eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Vou tentar falar um pouquinho mais lento, então, vamos lá. Nessa fase que seria a ADT, a AD3, a terceira fase da análise do discurso, há uma entrada da psicanálise, e essa entrada é uma entrada forte, é uma entrada baseada nos estudos de Jacques Lacan. O Pechet, Michel Pechet, fundador da análise do discurso, em contato com Louis Althusser, em contato com Jacques Lacan, ele percebe, então, que havia algo que ele não estava captando no discurso. E esse algo era exatamente as falhas discursivas. Infelizmente, Michel Pechet se matou, suicidou-se e acabou deixando a obra por fazer, e cabe a cada um aí pensar em como estabelecer, né, essa análise do discurso, quem topa isso, as falhas discursivas, né, o Biratã escreveu, cabe ao pesquisador que topa, né, esse referencial, permanecer e expandir, né, e crescer. E foi isso que eu tentei fazer com os jovens. E, para isso, eu fui mostrando como que, no discurso deles, a primeira fase da AD não cabia. Não cabia uma identidade fixa ao nordestino, ao maranhense, aquele que estava na escola. E aí, através do corpus, isso foi muito bem mostrado, porque qualquer ideia de uma identidade fixa era fragmentada por eles mesmos, quando um zombava do outro. Então, nós temos aí uma marca discursiva muito forte, que foi objeto de análise no trabalho de mestrado, que foi os efeitos de ironia, os xistes, as piadas, os gracejos, as brincadeiras
que os maranhenses faziam entre si, justamente para desequilibrar esse processo de atribuir ao outro uma identidade, inclusive com o fato de ser negro. Eles diziam, negro, eu? Olha a minha cor, eu sou gostoso, você gosta de chocolate? Então tá ok, sou preto. Era o tempo inteiro tentando no gracejo, na brincadeira, desequilibrar qualquer possibilidade de fixá-lo a um ponto, aquele que é discriminado. Logo vinha um gracejo tentando dissolver isso. E aí eu identifiquei alguns espaços dentro da escola onde esses jovens maranhenses tinham, vamos dizer assim, uma autonomia maior. E, por incrível que me pareça, o local era a quadra de esportes, onde eles jogavam, inclusive, raramente deixavam um goiano jogar. Eles realmente monopolizavam a quadra de futebol, e ali eles tinham um domínio territorial, e para entrar tinha que pedir permissão para um deles. Eles tinham esse domínio ali dentro. Enfim, caminhando, quanto tempo nós temos, Fernando? Temos 7? Ok. Então, 7 minutos. Aí, então, já que a gente tem um tempinho a mais, eu queria fazer esse preâmbulo rápido para a gente poder entrar justamente nesse discurso deles, né? E aí fazer contrabalancear, porque houve duas formações discursivas muito claras ali dentro daquele corpus. Uma formação discursiva veio dessa funcionária da escola que entrou no grupo com o barco andando, vamos dizer assim. Então, essa funcionária da escola trouxe uma formação daquela que veio para a Goiânia, com todas as dificuldades, mas que conquistou o espaço dela. Então, uma marca discursiva que nós encontramos foi a marca da heterogeneidade mostrada, ou seja, aquele discurso direto. Ela é isso, e ela falava sempre na voz do goiano. Para referir a si mesma, ela dizia, ela torce para o Goiás. No começo, eu me assustei um pouco com a maneira dela de dizer, porque parecia que ela estava se referindo a uma outra pessoa. Então, ao longo da análise do discurso dela, houve muito isso. Ela sempre colocando a si mesma em terceira pessoa, ou seja, ela estava sendo falada por uma outra voz. No discurso dela, havia uma heterogeneidade marcada. A voz supostamente goiana habitava tomava por completa a voz dela e ela se colocava para aqueles mais novos como aquele discurso de mestre, aquele discurso de quem já conhece, de quem já viveu, de quem já passou por todos os problemas e que, ainda assim, ela formou a filha dela em Goiânia. A filha dela passou no vestibular numa universidade federal. Então, ela é concursada. Então, tudo isso ela é como se ela apresentasse uma linha retilínea para esse jovem que estava aqui a trabalho, querendo voltar para o local de onde ele veio. Então, ela apresentava uma possibilidade dele fincar a bandeira, dele ficar por aqui, né? E sempre com sucesso. Como esses jovens lidavam com essa marcação de discurso de mestre? Essa foi uma questão interessante. Como eu havia dito, o gracejo, isso era o tempo inteiro, não somente com ela eles tinham muito respeito e raramente deixava aparecer algum gracejo direto com ela. Mas apareceu no discurso desses jovens um fenômeno que foi muito interessante, que foi objeto de bastante estudo na minha dissertação. A hesitação. Eles hesitavam, eles gaguejavam. Eu não estou conseguindo acompanhar muito o que está sendo dito, desculpa, eu estou concentrado e não estou conseguindo acompanhar o que estão escrevendo, mas eu imagino que deve estar legal os ditos aí. Então, eles hesitavam. Ao dizer para ela, ao conversar com ela e conversar entre si, após a chegada de um discurso marcado, de um discurso de mestre, houve uma hesitação. O que é essa hesitação? Uma espécie de uma gagueira, uma espécie de uma dificuldade de falar, uma espécie de não entendi o quê, quer dizer, era preciso muito isso, porque começava e parava, e essa hesitação escondia uma outra palavra. Por exemplo, quando tem um enunciado, vim de uma cidade, parava, mas você veio de onde? Não, na verdade, eu vim de uma roça mesmo. Quer dizer, então,
havia um silenciamento da sua origem. 4 minutos, professor. Obrigado, Fernando. Obrigado. Havia um silenciamento do Maranhão, só que esse silenciamento não se sustentava. Ele não se sustentava porque a hesitação fazia comparecer esse outro discurso. Então, a gente tem um conceito, eu gostaria apenas de apresentar aqui rapidamente, de alguns conceitos que foram importantes para a gente lidar com esses fenômenos. O fenômeno da hesitação, o fenômeno do xiste, do gracejo, da piada. Então, eu queria apenas apresentar aqui esses conceitos que foram importantes nisso. O principal, o que nos deu base para entender esse conceito foi pensar o sujeito como o sujeito cindido, dividido por um outro discurso. Esse sujeito que, ao falar, ele é falado, ele é pensado, ele é colocado à prova. Né? Então, pensar esse sujeito maranhense não era possível com algo que já pudesse ter pré-estabelecido, colocado antes. Ele, o tempo inteiro, se fazia em processo, dividido por um outro discurso que ele mesmo desconhecia. E aí nós tínhamos ali um conceito, algo muito interessante, que era uma alienação ao discurso de mestre e uma separação. E essa separação, ela era muito interessante, porque para se separar desse discurso de mestre, não era sem dor, vamos dizer assim. Não era era sempre com uma certa dificuldade. Né? Essa separação, essa hesitação, que a gente toma como a separação do discurso do mestre, era feita de uma maneira difícil, era algo que se colocava como um desafio. Né? E aí temos aí algo muito interessante, que é o conceito de real. Né? O real é aquilo que não é simbolizado, é aquilo que não é simbolizado, não tem como ser simbolizado. E aquilo que não é simbolizado, ele aparece através de repetições. Daí a ideia de que a possibilidade de, como o maranhense, aquele corpus, aqueles maranhenses, não conseguiam falar dessa discriminação direta, disso que eles sofriam em Goiás, eles contornavam, eles hesitavam, eles rodeavam para chegar para que, de um outro modo, isso fosse dito. Né? Isso fosse dito. O inconsciente em passant, a alienação e a separação, o real e a estranheza, o familiar estranho, esse objeto A, isso que não é significado, isso que não é simbolizado, aparecia nesses rodeios desses jovens. Tá? Okay? Então, por fim, a conclusão, se é que é possível dizer de uma conclusão, é sempre complicado a gente concluir, mas a ideia que se tem ao término da análise das hesitações, das afasias, dos gracejos, é que um significante sempre se colocava sobre o outro. E um significante não permitia que aquilo fosse dito de modo explícito. Era sempre necessário uma espécie de palimpsesto. Palimpsesto, algo sobre o outro, uma mancha. Então, no discurso do jovem havia uma espécie de uma mancha, e para interpretá-lo era preciso lidar com esses fenômenos do real. Tá? Eu fico por aqui e agradeço mais uma vez o convite. Maravilha, Marcos. Muito, muito boa fala das formações discursivas, e que é uma das situações que nós nos colocamos quando fazemos a análise, né, das representações sociais aqui do migrante nordestino, de tentar também não identificar o sujeito como um único, né? Existe uma diversidade múltipla do nordestino. Então, muito bacana. Obrigado. E agora, para nos agraciar com a sua fala, está lá ele, de Vila Nova, nosso querido Wellington Barbosa Rodrigues. O Wellington, ele possui graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professor do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás e membro da diretoria executiva da Associação dos Geógrafos Brasileiros, a AGB, seção Cidade de Goiás. É integrante da comissão editorial do caderno de texto territorial da revista Espaço Livre e Elisé,
Revista de Geografia da UEG, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Geografia Agrária e Dinâmicas Territoriais. Tem experiência na área de Geografia Regional, Ciência Política, atuando principalmente nos temas Epistemologia da Geografia, Geografia Agrária, Geopolítica, Geografia do Trabalho e Demografia. E aproveitar, Wellington, agradecer a presença da Lohane Gomes, que é uma das primeiras participantes do grupo do Dona Alzira, então deixar aí nosso carinho, nosso abraço, e falar para ela que ela pode começar depois fazendo as perguntas para os nossos convidados também, para relembrar os velhos tempos. E, Wellington, 15 a 20 minutos, por gentileza. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Fernando? Tá bem. Um pouquinho baixo, talvez. Tá baixo. Tá baixo? Eu vou colocar o fone. Chega mais pertinho. Talvez com... Melhorou. Com o fone... Melhorou? Melhorou. 100%. Não, maravilha. Bom, primeiramente, fazer minha autodescrição, né? Eu sou negro, tenho 1,76 m, 39 anos, 67 quilos, nascido em Porongatu, estou em Goiás e talvez uma das minhas maiores virtudes é que eu sou vilanovense. Eu estou com a camisa do Vila porque o Vila ganhou do Paysandu. Tinha 3 anos que o Vila não ganhava uma partida. Aí, como ele desencantou neste final de semana, eu resolvi fazer essa homenagem ao Adão e à nossa presidente Carol. Então, esse manto, o secretário, em sua homenagem. E, dentre tantos vilanovenses que estão aí, né? Michel, Alexander, Deise e outros mais. Vinícius. Agradecer o Fernando e o Egmar pelo convite, né? Eu fico bastante lisonjeado por ser convidado a participar dessa mesa, um tema tão importante e com pessoas tão qualificadas, né? Como a colega Lorena, colega Marcos. Então, é sempre muito bom estar aqui. E, ao mesmo tempo que eu fico lisonjeado, é uma responsabilidade muito grande, né? De ter uma plateia tão qualificada como esta que está nos prestigiando. O Alisson, ele disse que é da terra lá, né? Próxima do Dom Pedro Causadalha. E aí eu gostaria de ler um poema do Dom Pedro, né, para iniciar essa nossa live. Ele dizia: malditas sejam todas as cercas. Aqui ele está dizendo as cercas do latifúndio, a cerca da propriedade privada. Mas o processo migratório, ele é permeado por muitas cercas, né? Nós temos um conjunto de cercas mundo afora que proíbe, né, ou que dificulta a livre circulação de trabalhadores, sejam na Europa, essas cercas, seja na América, seja na África, né, seja no Oriente Médio. Então, malditas sejam todas as cercas. Malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos, para ampararem cercas e bois, e fazendo da terra escrava, e escravos os homens, né? Pedro Causadalho, poeta do Araguaia. Então, perdemos esse poeta militante recentemente, então fica aqui a minha homenagem. Bom, é muito difícil, né, e é um desafio, em 15 minutos, discorrer sobre um tema tão importante para a geografia,
como as compreensões teóricas da migração contemporânea. E toda fala, ela é um processo de escolha. E aí eu trouxe, Egmar, alguns pressupostos para debater aqui a questão da migração. Por que esses pressupostos? O Milton Santos, ele dizia que a próxima era seria a era demográfica. O Hans Magnus Heisenberg, né, que é um ensaísta alemão, ele dizia isso na década de 90, que a grande migração ainda está por vir e que a xenofobia é um fenômeno universal. Então, a partir desses dois pressupostos, eu comecei a elaborar algumas hipóteses. Uma das hipóteses, Egmar, parafraseando o professor Joãozinho de Castro, é que a geografia brasileira estuda muito pouco o Estado, né? O João de Castro dizia. E eu digo que a geografia brasileira estuda muito pouco, né, as migrações e as dinâmicas populacionais. Eu falo isso porque, não raro, a disciplina de geografia da população ou demografia, ela não está contemplada nas grades, né, nas matrizes curriculares dos nossos cursos de geografia. Se a gente quiser uma bibliografia mais universal sobre geografia da população, né, nós temos que recorrer a textos de população e geografia da Amélia Damiani, que é do início da década de 90, ou do Garnier, que é da década de 60. Então, nós temos poucos trabalhos atualizados, versando na geografia brasileira sobre esse tema. Né? Não podemos omitir, né, e nem desconsiderar várias pesquisas importantes da área da demografia e da geografia da população. E aí, talvez, parafraseando também o Egmar, temos boas fotografias dos estudos demográficos populacionais brasileiros, mas falta um filme, né? Então, dessas fotografias dos estudos populacionais, tem a pesquisa da Lorena, tem a minha pesquisa de mestrado, né, da Mônica, do Gilmar e do Fernando agora, né? Nós temos muitas fotografias, mas talvez nos falte um filme para pensar, né, na totalidade desse fenômeno demográfico contemporâneo. Bom, os grandes centros de pesquisas na área da demografia, né, e os grandes estudos na área da migração, eles estão, né, centrados na economia e na demografia. Os dois grandes centros de estudo, que é o NEPO e o CDPLAR, não são núcleos ligados à geografia, mas sim à demografia e à economia. Então, isso já demonstra um pouco que a geografia precisa fazer um acerto de contas com a demografia, né, com a geografia da população. Bom, eu gostaria, né, de fazer um recorte na minha fala sobre um aspecto importante da geografia da migração contemporânea, né? E essa reflexão que eu farei é baseada em dois autores principais, que é o Galdemar, que a Lorena até citou, e o Peliano. O Galdemar, os estudos dele é da década de 70 e o Peliano da década de 90. Qual é a tese que eles trazem, né, para a reflexão sobre o ato migratório? O homem não migra. Quem migra é o trabalho. Então, para Peliano, as migrações são apenas fluxos e sentidos dos deslocamentos populacionais. Não são, ou sequer resultados de aparentes fatores determinantes, mas, fundamentalmente, distribuição espacial da força de trabalho. Assim, as migrações são produtos do capitalismo, enquanto representam deslocamentos de trabalhadores necessários à absorção produtiva pelo sistema, ou enquanto representam deslocamentos de trabalhadores excedentes, a engrossarem a superpopulação relativa.
Então, o Galdemar acrescenta aqui, a imigração estrangeira desempenha, de um modo geral, o papel de lubrificante, suprindo os estrangulamentos devidos a um aumento demasiado fraco da população, evitando o decréscimo de certos setores e recompondo a base produtiva, bem como a rentabilidade ambicionada pelas corporações capitalistas. Então, esse é o nosso pressuposto, né, o nosso ponto inicial para entendermos a questão da migração. A migração enquanto deslocamento espacial da força de trabalho. E aí, hoje, nós não temos a precarização do trabalho só nos países em desenvolvimento, né? O modo de precarização do trabalho chinês, ele está também sendo exportado, não só para o leste asiático, mas mundo afora. Se outrora só tinha, né, essa migração da força de trabalho, hoje nós temos essa migração da precarização do trabalho, né? Nós assistimos recentemente o documentário, né, Indústria Americana, que como, né, o avanço da expansão econômica da China impacta até os países centrais, né, no caso dos Estados Unidos, né? Então, quem assistiu o Indústria Americana vê que as formas de precarização da vida e do trabalho chinês chega, né, à maior potência imperialista, que é os Estados Unidos. Bom, então, temos um paradoxo. O Hans Berg, ele diz que um dos fenômenos da migração é que o migrante, ele é alvo de uma intensa xenofobia. E ele diz que o xenófobo somos nós, os bárbaros somos nós. E por que existe a xenofobia, né? E aí eu gosto muito de uma tese do professor Nildo Viana. O professor Nildo Viana, ele traz uma tese muito interessante, que ele diz que a elite local, ela cria um inimigo imaginário. O que seria esse inimigo imaginário? Seria, né, um inimigo criado pela classe dominante para negar as contradições de classe de um determinado país. Eu vou ler um trecho da pesquisa dele. A invenção de um inimigo imaginário é uma forma de deslocar o conflito de classe para um conflito nacional, racial, religioso e etc. O inimigo real, a classe dominante, cria sua ausência e, ao mesmo tempo, a presença de um inimigo imaginário, por exemplo, os migrantes refugiados. A invenção de um inimigo imaginário estrangeiro tem como objetivo criar ou fortalecer a identidade nacional, mas somente porque ela está dilacerada internamente pelos seus conflitos de classe. Ou seja, busca-se transformar a contradição interna em externa e, com isso, aboli-la, né? Então, a grande vítima da xenofobia são os migrantes. E esses migrantes, eles são originados de que partes do mundo, né? Boa parte são os latinos, são os africanos, são os asiáticos. E esses, né, no caso dos migrantes que são refugiados de guerras, todos eles foram refugiados a partir de ações desastrosas do imperialismo, principalmente estadunidense. Se você pegar os migrantes, né, os pedidos de refugiados, os migrantes que conseguem chegar na Europa, quase na sua totalidade são de países que foram destroçados pelas guerras imperialistas. Afeganistão, Iraque, Síria, né, outros conflitos do Sudão do Sul, né, da Eritreia, Somália, né, Chad, e entre outros. Então, é importante deixar isso registrado. E aí, a xenofobia,
ela tem sido uma marca e tem tido uma crescente no mundo inteiro, né? E ela tem tido esse crescimento muito em virtude do avanço da extrema-direita mundo afora. Se a gente pegar o avanço da extrema-direita na França, na Itália, né, na Hungria, no Reino Unido, né, então nós temos um conjunto, né, nos Estados Unidos, no Brasil, né, Trump, Orbán, Johnson, Bolsonaro, Salvini, Erdogan, né, nós temos um conjunto de países que estão sendo governados por representantes dessa extrema-direita. Essa extrema-direita Muito bom. A fala do Wellington, o Wellington caiu, mas já estava me remetendo lá ao nazifascismo todo do Hitler, né, da questão da xenofobia dele, e por aí vai. E só para aproveitar, enquanto o Wellington não volta, essa precarização do trabalho, ela pressupõe essa precarização da vida para a gente também. Então, é um pouco disso, me parece, né? Na medida em que a gente diminui as questões de trabalho, né, de possibilidade de trabalho, de direitos trabalhistas, nós diminuímos também a possibilidade de vida, de qualidade de vida, de formas de vida. Enfim, o Wellington, não sei se volta, mas Parece que já voltou, Fernando. já voltou? Não tô vendo ele aqui ainda. Wellington, mas vocês já podem ir organizando, então, as falas, deixando as inscrições. Enquanto isso, vou chamar a Ju. A Ju tem um recado, Ju, e da próxima reunião, e aí vou pedir para que a Ju antecipe o recado, então, e o Wellington volta para fazer a conclusão dele. Por gentileza, Ju. Isso. Pessoal, com relação ao horário da próxima reunião, já faz um tempo que o Egmar tem apresentado comigo essa inquietação dele, né? Nós vamos fazer um teste da próxima reunião do Dona Alzira. Ela vai se iniciar às 17 horas e será até às 19, né? Porque tem alguns membros, como a Ádila, que mora na Alemanha. Então, por questão do fuso horário, tem umas reuniões que ela não está podendo participar. Então, assim, para tentar sanar um pouco essa questão da Ádila e de outros membros do grupo, a próxima, né, reunião vai ser às 17, tá? Assim que a gente tiver a data certinha, a gente disponibiliza para vocês. É isso, Fernando. Obrigada. Então, tá jóia. E lembrando que a defesa é quinta-feira e o horário já estava estipulado e nós vamos fazer às 19. Então, Ádila, se você puder, será um prazer tê-la aí, embora o fuso horário lhe prejudique. Sei como é que funciona. Bom, vou abrir as perguntas. O Wellington, enviei uma mensagem para ele, não respondeu. Não vi ele por aqui retornando. Vou abrir as perguntas e depois ele faz a finalização da fala dele. Quem gostaria de ser o primeiro, por gentileza, abra seu microfone, câmera, se identifique. E a Dani está ali com as falas sensacionais. E Carol tem uma pergunta aí que eu não vi no chat, mas eu vou deixar ela fazer pessoalmente e fazer a própria descrição dela. Cadê, Carol? Fernando, ela já escreveu, ela disse que não poderia falar. Ah, tá. O problema lá na casa dela. Aí ela fez a pergunta. Eu posso... Pode, por gentileza, Lorena. Isso.
Então, Carol, obrigada pela pergunta. Eu acho que você tocou num ponto importante que não deu tempo, né, de eu falar. Falei um pouco sobre a representação social que os brasileiros, né, e brasileiras têm de africanos e africanas, né, nesse contexto, falando especificamente do espaço social universidade, né, falando da universidade. E sobre a representação do Brasil por parte dos estudantes africanos e africanas, eu também toquei neste ponto, né? Eles falavam para mim a respeito justamente dessa concepção que eles tinham do que era Brasil, né? Aquela imagem, a propaganda de Brasil, o seu futebol, o país do futebol, do carnaval e do samba, né? É isso, né? Os três pilares identitários do Brasil: futebol, o carnaval e o samba, creio, né? Se eu não estou equivocada. Isso é uma máxima também entre eles, né? E tem uma outra também que é com relação às novelas, né? Eles conhecem o Brasil por meio das novelas brasileiras, né? Então, muito do que eles compreendiam por Brasil vinha dessa representação imagética, né? Das novelas da Globo. E então, muitos também afirmavam que quando haviam se inscrito para o programa de estudante convênio graduação, escolhiam, né, estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? Então, porque tem-se também, obviamente, aquela concepção de que Brasil é região sudeste, né? E aí eles acabavam, de certa forma, se surpreendendo, né? Porque o programa faz, de certa forma, também uma triagem. Esses estudantes não necessariamente vão estudar onde eles almejam, né? Há uma primeira escolha, mas eles também precisam se organizar ali no cadastro para múltiplas escolhas, né? Segundas opções de lugares. E aí os que vieram para Goiânia disseram mesmo que não tinham, né, nenhum entendimento sobre Goiânia, não conheciam Goiás, e aquela ideia do Brasil das novelas ficou para trás, né? Porque eles tiveram uma outra realidade. Então, acho que era só isso, né, que eu poderia acrescentar. Obrigada, Carol. Maravilha, maravilha. Eu vou abrir a fala para o Wellington. Nos ouve, Wellington? Está com áudio? Fernando, eu acho que ele não está na sala, não. Não, eu estou vendo ele aqui na sala, ele está como Vinícius. Isso. Ele está disfarçado. O áudio já está restituído. Vai colocar a camisa do... Não escuto, Wellington. Sem som. O encaixe do áudio aí, Wellington. A configuração, talvez. Está ouvindo agora? Agora sim. Alto e claro. Ah, tá. Então, eu acho 5 minutos. Então, eu nem sei ao certo onde eu parei, mas, assim, uma das constantes da demografia é esse aumento, né, do ódio ao migrante e o crescimento da xenofobia a nível planetário, né? Então, essa é uma marca muito presente nas migrações contemporâneas. Uma outra questão que eu gostaria de enfatizar na migração é a questão da relação entre metropolização e imigração, né? A professora Ana Fani diz que uma das tendências mundiais, não só no Brasil, mas do ponto de vista mundial, é a metropolização. E junto com essa metropolização, vem, né, um grande fluxo migratório e uma grande precarização do viver. E junto com esse crescimento das metrópoles, vem a precarização do morar nas metrópoles. Vide o que o professor Mike Davis traz no livro Planeta Favela, né? Então, as metrópoles a nível mundial, elas são ilhas, né, de luxo com uma grande mancha de pobreza. E por que as metrópoles elas atraem tantos migrantes?
né? Aí talvez o professor Aristides Moisés, ele foi muito feliz ao dizer que o ar metropolitano, ele é um ar também libertador. Na contradição, ele liberta do preconceito, às vezes das relações de controle, do patriarcado, né, da homofobia. Então, o ar metropolitano, ele é mais democrático, apesar de, junto a ele, né, ter toda uma precarização da vida, das relações, de laceramento, né, e outras coisas. Então, eu acho que são outros indicativos dessa relação migração e metropolização, dialogando um pouco com a geografia urbana. Eu acho que no geral é isso, né? Agradecer a todos pelo convite, o Marcos e a Lorena por compartilhar essa mesa, e é isso, vamos para o debate. Maravilha, Wellington, obrigado. Fico muito feliz, inclusive, aí que as nossas ideias se concatenaram aí durante sua queda aí. Maravilha. Temos uma fala do Dr. Bira. Por gentileza, Dr. Bira, abra o microfone, se apresente. Já se apresentou, vamos lá. Já me apresentei, vou, né, primeiro dizer que foram 3 falas muito boas, né, a Lorena, sempre gostei muito da fala da Lorena, né, sempre é um show a Lorena falar, e eu tenho assim, uma admiração enorme por ela, né, desde a época que estudávamos, ela já terminando a graduação e ali na graduação, né, o Wellington com uma maravilhosa fala, né, pontuou bem as questões, e o Marcos, que trouxe a questão do migrante maranhense, e aqui eu quero fazer 2 perguntas, né, uma para o Marcos, outra para a Lorena, né, para a Lorena, Lorena, quando nós estivemos lá em Moçambique, e uma das questões que os alunos e alunas da universidade perguntavam para mim em sala de aula, acho que poderia, talvez perguntou para o Fernando também lá, para os meninos que estiveram estagiando, a Carol, era sobre o racismo no Brasil. Ouvi muitas perguntas sobre o racismo, né? E me parece que assim, eles assustavam quando a gente falava sobre o racismo no Brasil, né? A forma como nós somos tratados no Brasil, falando sobre as experiências com a polícia, dando baculejo em mim toda vez que eu saía de moto, né? Já me parava, dava baculejo, a humilhação que eu sofro na Polícia Rodoviária Federal, todas as vezes que eu vou para Palmas ou Goiânia, né, agora que eu estou em Tocantinópolis, todas as vezes que passo por processo de humilhação. E aí, nessa pesquisa que você fez com os estudantes africanos aqui, o que eles falam sobre o racismo? Assim? Qual a percepção, né, e a leitura que eles tiveram do racismo no Brasil? E Marcos, para você, aqui eu estou na divisa com o Maranhão, né? Eu estou em Tocantinópolis, divisa com Porto Franco, Imperatriz, e, né, então direto eu estou atravessando o rio para comer uma panelada lá, muito gostosa, e tomar uma cerveja magnífica, que eu já falei para o Thiago está aqui com a gente, que é uma cerveja da mandioca, né? E lá em Moçambique nós tomamos a Impala, não foi, gente? Aqui tem a Magnífica, muito gostosa, magnífica, e ela é da mandioca, e é um projeto que o Flávio Dino está fazendo aí com os agricultores, né, aqui com a mandioca. Bom, então, mas assim, essa brincadeira, essa forma que você fala, que eles brincam com eles mesmos sobre processos da própria xenofobia e do racismo existente, né, mas, por outro lado, seria uma fuga, né, uma forma de fugir da dor e de enfrentar a xenofobia, o racismo de uma forma mais séria, né? Mas não há também uma reação também quando eles fazem festas só com maranhenses, porque nós temos grandes amigos maranhenses, uma turma grande de maranhenses amigos nossos, e eles fazem festas, e assim, é só com maranhenses, é só com eles para falar, para comer a farinha de puba. Eu faço uma troca, né, que eu não consigo comer a farinha de puba ainda, então eu peço para eles trazerem de Goiás para mim, e eu levo farinha de puba para Goiânia, né, quando a gente vai. Mas então eles fazem
essas festas que é só com eles, né? Então, isso seria também uma reação a tudo isso de uma forma diferente, né, do que ficar enfrentando pelo humor, né? E Wellington, beijão no coração. Se você tivesse com a camisa do Atlético, não caía, tá? Abraço. Maravilha, maravilha. Fazer mais duas intervenções. A Deise, por gentileza, e depois o nosso pastor, Rosivaldo. Oi, gente. Não estou em condições de aparecer na câmera. Alisson, embora não esteja aparecendo na câmera para os outros, sou branca, tenho cabelo preto, liso, e a gente se encontrou lá no Bar do Alemão, vocês estavam lá tocando violão, eu fui lá falar com você já no fim da noite. Agradecer o pessoal pelas falas, a Lorena, o Marcos, o Wellington já ouvi várias vezes, sempre agradeço, sempre bom ouvi-lo, muito bom ouvir o Marcos com a questão da migração, coloquei aqui no chat algumas questões lá da cidade onde eu trabalho, o senador Canedo, que tem um envolvimento muito grande com a migração, mas queria fazer só um questionamento para a Lorena, que é se na pesquisa apareceram os elementos de gênero, né? Porque aqui no grupo, inclusive hoje, está todo mundo na reunião que esteve pelo projeto em Moçambique, né? Eu, Fernando, Bira, Thiago, Carol, e assim como no Brasil, a gente vê o machismo muito presente, inclusive na academia. Pelo pouco que eu vi, sem ter pesquisado, eu vi que vem mais homens estudar no Brasil do que mulheres, e aí queria saber se ela percebeu, tratou algo disso na pesquisa e pode falar alguma coisa para nós. E muito obrigada aí, gente. Maravilha, Deise, maravilha. Pastor Rosivaldo, por gentileza, 2 minutinhos. Pastor Rosivaldo, meu nome é Zé Pequeno. Pô, cara, fica me queimando toda vez com esse negócio de pastor. Brincadeira. Eu acho que as falas foram muito boas, importantes, necessárias, elas se complementaram, né? A discussão do racismo, a discussão dos discursos, a discussão das migrações, da xenofobia. A gente está já há algum tempo que nós estamos discutindo sobre o fascismo, né? Sobre a necropolítica, e é claro que o racismo, assim como a xenofobia, são violentos, né? Eu queria só que o Wellington pudesse conversar com a gente. Se você acha, Wellington, que nós estamos vivendo um contexto fascista ou não, essa é a primeira questão. E a segunda é se todas essas situações, todas essas categorias aí que foram discutidas, né, e situações e fatos, o fascismo, o machismo, o racismo, a xenofobia, e aí a gente podia adiantar para outros ismos que são fundamentalistas, preconceituosos. Eu queria que você, se você acredita que nós estamos vivendo um contexto fascista ou não, e se todas essas categorias aí, há um caráter relacional delas com o fascismo, se na sua fala ele existir. Um abraço. Maravilha, Rosivaldo, muito bom. Eu vou passar a palavra, então, primeiro para a Lorena, depois para o Marcos e depois para o Wellington. 3 minutos para cada um, pode ser? Nós fechamos. E depois nós temos mais uma música com nossa dupla. Quem começa? Desculpa, não entendi. Lorena, pode ser, Lorena. Isso, por gentileza. Uhum. Bom, a pergunta do Bira, né, Bira, que bom vê-lo, né, na verdade reencontrá-lo, né, também somos colegas, já trabalhamos juntos, e
Fico feliz de poder dialogar com você mais uma vez, né? E sobre um assunto que nós já discutimos em outras vezes, né? Sobre o racismo no Brasil e como esses estudantes, qual a percepção desses estudantes, né, com relação ao racismo no Brasil. E, como eu já mencionei, para alguns desses estudantes, né, que foram entrevistados, o racismo, ou o mecanismo, né, do racismo brasileiro, realmente foi algo extremamente surpreendente para eles, né, e alguns até mencionaram a situação de perceberem, né, que há uma dificuldade dos brasileiros, né, de se enxergarem como negros, de se assumirem como negros, e também uma dificuldade em assumir que existe o racismo, né? E isso a gente sabe na literatura toda sobre relações raciais no Brasil, isso é uma máxima, né? Isso é uma realidade bastante comum, né? De não assumir o racismo existente, né? De crer na democracia racial, né? De fortalecer, inclusive, esse discurso da democracia racial. E, por outro lado, causa um certo desconforto por eles terem que se perceberem como negros, né, porque até então há uma construção de uma identidade africana muito fortalecida, mas não necessariamente uma identidade racial, né. Então, eles também relatam esse tipo de desconforto. E, de certo modo, também houve um reconhecimento do privilégio que eles têm por serem migrantes internacionais, né? Então, alguns relataram algumas situações, como você também falou, da humilhação policial, né? Alguns estudantes passaram também por situações de humilhação policial, moram próximo às universidades, né? Sobretudo no setor universitário, mas em alguns períodos da noite foram abordados por policiais e de forma truculenta, até conseguirem falar alguma coisa e o policial perceber que eram estrangeiros, né, que eram migrantes internacionais. Então, isso, de certa forma, na fala desses estudantes, foi uma espécie de alívio, né, para dizer, olha, eu sou melhor tratado, né, pela polícia brasileira do que um negro brasileiro, né, e aí a fala e a percepção racial o tempo todo sendo também fortalecidas por meio desse entendimento cotidiano deles, né? Acho que é isso. E com relação à pergunta da Deise, eu quis também, Deise, falar especificamente sobre as relações de gênero, mas eu não tive condições, né, na época, de fazer esse recorte da maneira como eu gostaria, né? Inclusive, isso era uma preocupação minha anteriormente, né, antes de iniciar, de fato, a pesquisa, né, abordar as relações de gênero das mulheres estudantes africanas, sobretudo, né, a vivência das mulheres, né, não especificamente das relações de gênero, né, porque a gente sabe que relações de gênero não é só homens e mulheres, mas em vários momentos isso também apareceu, né, na fala das estudantes africanas, né, de se perceberem enquanto mulheres, enquanto negras e africanas, e dizerem da dificuldade, né, de relacionamento delas com outros pares, não necessariamente relacionamentos afetivos sexuais, né, estou dizendo, mas relacionamento mesmo com brasileiros e brasileiras, né, elas de certa forma acabam se fortalecendo entre si, né, nessas redes de solidariedade, de solidamizade entre africanos de países distintos, né, africanos de países distintos, conseguem se organizar ali dessa maneira, e falam, de fato, né, que é perceptível, né, uma diferença de tratamento pelo fato de serem mulheres, né, e também carregando outras identidades, né, por serem africanas e por serem negras, né. Isso também é algo que aparece. Elas contavam em vários momentos assim da dificuldade quando elas tinham que sair, saíam sempre com um colega africano homem, né, ou então se juntavam em mais número de meninas para poder de fato se sentirem mais confortáveis e mais à vontade para vivenciar a cidade, né, porque foi algo que eu também busquei relacionar na pesquisa, né, se elas têm lazer, o que elas fazem além de ir para a universidade.
Então, isso também foi um elemento importante, né, que a gente sabe da construção das identidades de gênero em alguns países africanos lusófonos, né, e o quanto isso pesa para as mulheres. Tá? Acho que foram essas duas, né? Maravilha, Lorena, obrigado, já te agradecendo. Fiquei muito feliz que você pôde participar e atender nosso convite. Já te agradeço de antemão. E passar para o Marcos agora para fazer as considerações finais também. Por gentileza, Marcos. Só lembrando, teve uma perguntinha do Biratã. Isso. Ok. O Biratã trouxe aí, obrigado pela pergunta, Biratã. Trouxe fez uma indagação sobre as festas, né, que são realizadas aqui em Goiás, festas exclusivamente maranhenses, né? Raramente você encontra pessoas de outros lugares ali, geralmente são pessoas do Norte e Nordeste, né? Tocantins, Maranhão, as pessoas que frequentam essas festas, mas eles marcam muito bem que é a festa maranhense, né? E o Biratã fez uma provocação, né? O que seria isso, né? Achei interessante a fala dele. E não tem uma resposta muito fechada, Biratã, mas o que dá para dizer é que me parece, pelo corpus que foi analisado, que aqueles maranhenses, aqueles jovens procuram um local onde eles possam falar a língua deles, onde eles possam ser escutados. É como se, no dia a dia, aquilo não pudesse ser dito. E lembrando que o que eu estou dizendo, eu estou atribuindo uma razão a eles não diziam isso, né? Mas, por exemplo, quando eles diziam que o melhor lugar da escola era a quadra, porque ali raramente alguém de Goiás entrava, porque os goianos não sabem jogar bola, porque os goianos são preguiçosos, porque os goianos... E aí eles atribuíam um monte de adjetivos pejorativos para os goianos, né? Eles se vingavam dos goianos, eles aniquilavam, né, esse outro goiano, esse fantasma, e aí eles diziam que ali raramente eles pisavam, ali eles podiam falar, conversar. Eu acho que funciona da mesma maneira, assim como na escola eles criaram um território para eles colonizaram aquela quadra, eles também fazem a festa onde eles podem expressar, dizer. Embora eles não tenham isso de um modo, não tenham dito isso na pesquisa, não tenham verbalizado isso, me parece que é mais uma maneira de construir um espaço à parte dentro de um espaço, dentro de um local hostil. Um local hostil, eu construo a minha narrativa, o meu espaço, eu faço o meu processo de territorialização, seja na quadra, seja na festa. Né? Bem, mas é claro que acho que teria que pensar melhor sobre isso, viu, Biratã? É só uma ideia prévia, é só algo que pode ser dito aí. Eu queria agradecer aí a todos, a fala da colega Lorena, a Wellington, Fernando pela acolhida, acho que todos contribuíram e, embora eu não seja exatamente da área, né, eu acho que as discussões foram excelentes e gostei muito de ter participado, agradeço mais uma vez mesmo o convite. Obrigadão. Nós que agradecemos, Marcos, muito feliz, a psicanálise conversa demais com a geografia, inclusive no caso das representações sociais, e a Dani, que está aí, a Daniela também, da psicanálise e faz parte do grupo Dona Alzira, deve estar em êxtase aí, discutindo também, com certeza. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, Wellington, por ter indicado Marcos para estar junto com a gente. E o Wellington, tem uma pergunta do Rosivaldo aí para você e as suas considerações finais também. Bom, 3 minutos é muito difícil, né, para discutir um pouco sobre fascismo. Mas antes de responder, eu queria me remeter à pesquisa da professora Lorena. Eu tive um colega africano, né, que foi da primeira leva de estudantes africanos que veio estudar no Brasil, isso em 2000, no ano de 2000, o Diderot, até amigo da Deise também, e de outros colegas. E quando ele chegou aqui, nós fizemos a acolhida dele, né? Então, naquela época, ainda o processo de acolhimento desses estudantes migrantes era muito precário. E acabou que, né, eu tive a felicidade de acolhê-lo na minha casa, até a universidade disponibilizar um ambiente para ele morar e outro mais. Eu lembro que na primeira semana que ele estava no Brasil, nós saímos, né, numa festinha universitária e com a turma,
e acabamos, né, madrugada adentro, na casa de uma colega. E na casa dessa colega, a mãe dela estava e começou a hostilizar o Diderot, né? Falando que conhecia ele e que já tinha visto ele no programa Linha Direta. Né? Vocês lembram que tinha um programa na Globo, que era um programa policial que procurava, né, Brasil afora, foragidos da justiça. E ela falou, não, eu te conheço, você é do Linha Direta. E ele mal entendia, né, ele é de São Tomé e Príncipe, ele disse assim, que linha direta? Ele não estava entendendo aquilo, e foi uma situação muito constrangedora, né? Esse foi o cartão de visita que ele teve aqui no Brasil. Né? Isso demonstra o quão preconceituosa, racista é a nossa sociedade. Isso me marcou bastante, né, essa questão. Uma outra questão que eu gosto muito de enfatizar na questão migratória é que a Lorena, né, e o Marcos ele trouxe, é que o migrante ele não é um número, né? Ele é um sujeito que tem uma subjetividade, é um sujeito que tem toda uma trajetória, né, de vida afetiva e espacial. E porque assim 2 milhões, 1 milhão, 200 mil, né, isso pode revelar, mas esconde muito, né, da subjetividade do indivíduo. E no livro A Europa Hipnotizada, do Milton Blenny, ele traz, né, essa questão das narrativas do processo das tramas migratórias, as tramas e os dramas migratórios, né, é muito importante. Bom, Rosivaldo perguntou do fascismo. Eu perdi um pedaço da pergunta, porque eu fui buscar minha caderneta que estava em um outro cômodo aqui da casa, mas tem um debate, né, o professor Lucas Maia até publicou recentemente um texto, o professor Nildo Viana já vem debatendo isso há um bom tempo, sobre o caráter do fascismo, né, e eles vêm afirmando que o que vivemos, né, no atual momento não é um fascismo, né? Porque o fascismo ele é um fenômeno muito bem datado historicamente, né? Então você não pode transpor essa realidade da Europa, que foi fértil para o surgimento do fascismo, com a nossa realidade contemporânea, né? Então o que nós temos vivenciado é um avanço do nacionalismo, da extrema-direita, né, com um processo neoliberal, né, de precarização da vida e da existência. Mas, assim, esse debate sobre fascismo é uma outra palestra, talvez a gente fique de sugestão. É porque tem o Reich, né, a psicologia de massa do fascismo, você tem várias literaturas que vai debater de forma mais aprofundada essa questão do fascismo. Mas o que nós temos é uma escalada, né, sem precedente, desse pensamento conservador, né, desses movimentos xenófobos, racistas, sexistas na nossa sociedade, né? Então, que culminou com a ascensão do presidente que está de plantão. É isso, né? Um grande abraço, Bira, e todos, né? Carol, Adão, Michel. Foi um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Maravilha. Professor Wellington, obrigado. É sempre muito bom ouvi-lo, revê-lo, e já tive a oportunidade de dividir uma palestra contigo, acho ótimo, sempre muito gratificante. E, para finalizar, temos música, temos a saideira com Henrique HP e JP, Henrique e JP, aí nos abrilhantando com mais uma música sobre migração. Vamos lá? Obrigado, Henrique, obrigado, JP, obrigado a todos que estiveram presentes, Valdir aí, que coordenou a sala para a gente, fiquei muito feliz. E quinta-feira nos encontramos de novo com a defesa da minha tese de doutorado. A tese, ela se chama Mãos que escrevem o território, escrevem a vida, o trabalhador migrante nordestino em Rio Verde. Quinta-feira que vem, daqui a pouquinho eu coloco o convite no grupo. Obrigadão, boa noite a todos.
Valeu. Boa noite, pessoal. Vamos tocar mais uma aí. O pessoal estava desligado aqui. Vamos tocar. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos. Tá ligado? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção no rádio que o antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção no rádio que o antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhar no meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho um amigo sequer que ainda acredite nisso, não. Tudo muda e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vivido do interior. Mas sei que nada é divino, nada é maravilhoso, nada é secreto, nada é misterioso. Mas sei que nada é divino, nada é maravilhoso, nada é secreto, nada é misterioso. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Um Valeu, abraço. boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, falou, gente.